Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, ainda do primeiro período, vamos hoje falar sobre estática do ponto material e do corpo extenso. Vamos ficar ligadinho aí nessa aula, ok? Muita coisa bacana. Primeiro a gente vai entender ali o que é estática, depois ver essas situações, né, do ponto material e do corpo extenso, tá ok? Vamos entender como é que funciona isso aí. Certo? Mas antes disso, certo? Você precisa ter visto e entendido a aula, por exemplo, sobre vetores. Vamos utilizar bastante. A aula sobre força. Vamos utilizar aqui também bastante. Tá ok? Então essas aulas você vai encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias. Tá ok? Então você pode pesquisar lá a parte de vetores, assistir a aula de vetores, né, ver como é que funciona, toda aquela relação vetorial, certo? Como é que é o comportamento, a soma desses vetores, certo? A decomposição de vetores, né, ou composição de vetores. Então você vai assistir isso lá nessa aula sobre vetores, certo? Então dá uma procurada lá, tem um material também, ok? E você também pode ficar à vontade para procurar aí em outros materiais, né? Ok? E além disso, também você precisa entender a aula lá sobre forças, né? A relação de forças, tá certo? Vamos utilizar aqui bastante, ok? Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, né? Então vamos entender aqui primeiro o que é essa parte de estática, né? O que que estuda a estática, certo? Então nós estamos entrando aqui neste estudo, certo? Sobre estática. Gente, estática, certo? Estática vai ser a parte da mecânica que vai estudar as relações, né, de forças que vão existir em um ponto material ou um corpo extenso, certo? De tal forma que esta força vai manter um corpo ou um ponto em repouso. Certo? Então, isso que nós vamos estudar na estática. Certo? O porquê que esses corpos, em determinadas situações, eles vão permanecer no repouso. Isso para os nossos referenciais. Ok? Isso é que estuda a estática. Então, tem uma relação de força muito grande ali para poder manter esses corpos em repouso. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Na sua casa, possivelmente possa ter um quadro ali na parede. Certo? Pode ser uma foto sua, né, da sua família, ou um quadro de arte qualquer. Ok? Este quadro ele fica lá na parede. Certo? Ele fica preso na parede, por exemplo. O que é que mantém aquele quadro na parede? Preso. Por que, que ele fica ali? Quem estuda isso é a estática. A sua televisão, que você está assistindo essa aula, possivelmente pode ser uma televisão que também esteja ali situado, seja no móvel ou seja na parede também. Certo? Tem os apoiozinhos que estão nesse móvel e sua televisão está encaixada nesses apoios. Pronto. A estática estuda o porquê que essa parede ela fica ali paradinha, certo? Fica ali estática, né? Naquele local. Quais são as relações de forças que acontecem ali, certo? Dentre outros materiais também, né? Você vai encontrar muitas situações dentro da sua casa que o que vai explicar, certo? O que vai explicar o porquê daquele material ele está daquele formato ali, está cheio, preso, pendurado, tanto faz, vai ser a estática que vai, né, estudar, que vai te dar a explicação para aquilo, ok? Então nós temos uma área, por exemplo, que é a área da engenharia, né, a engenharia civil. Você que quer ser engenheiro civil, você vai estudar bastante essa parte de estática do ponto material e do corpo extenso, né? Todas as situações que irão aparecer, né? Então você vai aprender
dentro do curso, não só de engenharia civil, engenharia mecânica também, você vai aprender bastante essa parte, não é, da estática, né, como é que mantém aqueles corpozinhos ali, não é, parados, né, vai estudar a parte sobre treliças, não é, sobre vigas. Então aqui é basicamente uma iniciação para esses estudos aí, né, superiores, tá ok? Então você vai, aqui, se você for fazer um desses cursos, né, se a sua vontade, o seu sonho é ser engenheiro, ok? Você vai ter que estudar bastante isso. Vocês vão ver que é fácil, é muito simples, ok? Bom, então vamos começar aqui falando sobre a estática num ponto material. Então tem um ponto aqui qualquer. Então vamos supor aqui um determinado ponto. Pronto. Aqui um ponto P. Ponto P. Neste ponto P, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter... Vamos supor que a gente tem aqui duas cordas, dois fios, não é? Situados nesse ponto P. De tal forma, né, que esses fios, essas cordas, estejam presas aqui ao teto, por exemplo, né? Em determinada superfície. Ok? E a gente tem aqui para baixo, não é? Uma segunda corda ligado a, né, uma determinada força que vai puxar para baixo. Então vou chamar aqui de força, uma força F, né, P, que vai ser uma força peso. Para não confundir com o ponto P lá, tá certo? O que é que nós vamos ter que fazer aqui? Primeiro, a nossa relação de forças. Esse ponto P ele vai ser um ponto que vai estar paradinho, vai estar estático, certo? Parado lá, ele não vai se mexer. Né? É interessante que ele fique estático, não se mexa. Ok? Para que isso aconteça, o somatório das forças, aí esse é o ponto crucial aqui. O somatório das forças que agem sobre esse ponto, eles vão ter que ser igual a zero. Ou seja, certo? As forças, todas as forças que atuam neste corpo, elas irão ter que se anular. Certo? Então a primeira relação que nós vamos fazer é que o somatório, aí nós representamos somatório por esse símbolozinho, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então é isso que nós temos que ter em mente, ok? Que o somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Ou a força resultante, que também é o somatório das forças, tem que ser igual a zero, certo? Então vocês podem encontrar aí, né, no material que vocês irão pesquisar posteriormente. Desta forma, o somatório das forças é igual a zero, ou a força resultante é igual a zero. Você também pode ver que as forças que apontam para cima tem que ser igual às forças que apontam para baixo, certo? Isso também faz parte do estudo da estática, certo? Vamos falar já sobre isso, ok? Então nós podemos fazer aqui neste ponto uma configuração com vetores, para ficar melhor, para você observar melhor. Por exemplo, a gente tem aqui o ponto P, qualquer, não é? Esse ponto aqui. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma força agindo neste sentido e uma força agindo no outro sentido aqui, né? Certo? São as forças que estão ligadas a essa corda. Pode ser a tração, por exemplo. Então eu posso chamar aqui, ó, força T1 e a força T2. E para baixo eu tenho a força peso, FP. Certo? A configuração ideal que a gente vai ter que ter aqui é o seguinte. Né? Eu tenho que o somatório das forças tem que ser igual a zero. Ou que as forças que apontam para cima tem que ser igual às forças que apontam para baixo. Isso para poder anular. Mas nós vimos lá na aula sobre vetores que essas forças, esses vetores, para que eles se anulem, certo?
eles têm que ter, né, mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos. Ok? Ou seja, um vetor que aponta para cima, ele só pode se anular com um vetor que aponta para baixo, na mesma reta, na mesma direção. Então, a configuração ideal seria esta. A configuração ideal seria esta, ó. Eu tenho a força, peso, né, apontando para baixo, e eu tenho que ter aqui, ó, uma força, um vetor força, que eu vou chamar de T final, apontando para cima. Para que, no momento em que eu fizer, ó, os dois, né, tração mais o peso, né, tração mais a força peso, isso seja igual a zero. Então, que nós fizermos o seguinte, ó, tração final menos força peso, isso seja igual a zero. Tá ok? Só que aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer uma composição das trações e vou ter que fazer uma composição, não é? E a soma dessas trações, composição dessas trações, eu vou ter que somar. Tá ok? Então eu vou fazer aqui a grosso modo, porque nós vamos fazer situações, né? Vamos responder situações lá na aula, não é, sobre exercício. Então aqui a grosso modo lá a gente vai explicar melhor, não é? Como é que se faz essas composições vetoriais, que na verdade nós até já vimos. Nós já fizemos esta aula, já fizemos exercício sobre isso, tá ok? Nós vamos entender aqui, ó. Então é o seguinte, como é que eu chego nessa situação ideal? Essa aqui é a minha situação ideal. Tá ok? Se eu trouxer para cá, certo? Então se eu pegar aqui nosso ponto em questão, nosso ponto P, o que eu tenho que transformar é esta atração T1 em uma atração T1 na vertical. Então, eu vou chamar aqui, ó, de T1Y. Pronto. Eu tenho que fazer a mesma coisa com T2, certo? T2 está aqui do lado, ó. T2, né? Eu tenho que somar T2 em... Deixa eu colocar aqui de azul também, para poder não confundir. Tem que chamar T2 de T2Y também, certo? Aí eu trazer este vetor para cá, com um determinado ângulo, lógico, né? Um determinado ângulo. Então é o seguinte, depois de feito isso, eu vou ter que somar os dois, ó. Esse vetor, que vai ser o vetor restante, é o vetor T2Y, né? T2Y mais T1Y. Isso vai ser o nosso vetor tração final. Lembrando que esses vetores eles também vão depender de ângulos, certo? Ou ele vai ser, né, o vetor T1, né, no caso do T1, vai ser T1 seno ou T1 cosseno, certo? Ou T2 seno e T2 cosseno. Isso vai depender do ângulo e da posição em que o ângulo está. Se eu trabalho com um ângulo aqui, ó, certo? Então o nosso vetor ele vai ser T2, né? No caso T1, desculpa, seno do ângulo θ, certo? Se for na parte interna, vai ser o cosseno. Mas enfim, isso aí, essa análise você vai fazer lá, ok? Então nós vamos ter, né, para que eu chegue no meu ideal, eu tenho que ter a soma dessas forças do jeito em que aparece, né, que é a força peso, mantendo ali a situação de que os vetores eles vão ter que ter a mesma intensidade, a mesma direção. O que vai mudar é o sentido. Tá ok? Então, esse é o primeiro passo para a gente entender a estática, né, por completo. Essa é a estática do ponto material. Tá ok?
ponto material. O entendimento é bem simples. Às vezes, quando você começa a responder, que se torna aí um pouco trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Ok? E o que acontece com o corpo extenso? Então, deixa eu apagar aqui, só este lado. Estática do corpo extenso. Então, vamos pegar aqui, né, um exemplo simples, que é até um brinquedo de criança, né, que é a gangorra. Então, tem aqui o ponto de apoio desta gangorra, certo? Então, a gangorra, vamos colocar ela em equilíbrio, ou seja, vamos fazer uma situação de forças em que ela se mantém em equilíbrio, tá? Do jeito que está aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma força 1 agindo e bem aqui eu tenha uma força 2 agindo, certo? O que eu tenho que ter ali também, né, o que eu vou ter ali, além das forças de ação, serão forças de reação. Percebam que a gangorra ela está sobre um apoio. E este apoio ele vai reagir à ação desta força, certo? Ele reage aqui, ó. Então isso aqui vai ser, vamos chamar de uma força normal, por exemplo, a força N, certo? Então essa é a nossa reação, ok? A primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ter que ser a condição de equilíbrio das forças. O somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, posso dizer o seguinte, que F1 mais F2, né, são as forças que apontam para baixo, tem que ser igual a força, né, de reação aí, ok? Isso para manter o equilíbrio. A segunda coisa que a gente vai ter que fazer vai ser a relação da força com a distância em que ela está agindo. Aquela força que nós chamamos de força normal. Quer dizer, desculpa. Ali na força normal. Esse é aquilo que nós chamamos de momento de uma força, certo? Certo? Então, retificando aí, aquilo que nós chamamos de momento de uma força, certo? O que é o momento de uma força? Então, presta bem atenção a relação do momento com a distância. Olha aqui, ó. A força F1, ela age com uma distância D1. E F2 age com uma distância D2. Percebe que não são iguais, certo? Então nós vamos pegar o ponto, nosso ponto de apoio é este aqui, inicial, e nós vamos fazer o momento, tá ok? Então, este é o nosso ponto inicial, né, o nosso ponto de apoio. O momento, gente, que nós representamos pela letra M, ó, então aqui é o momento, representamos pela letra M, ele vai ser igual à força multiplicado pela distância, né, ou pelo vetor de deslocamento aqui, ó. Pronto. Então isso é que nós chamamos de momento de uma força. Aí nós vamos ter que fazer um estudo, né, deste movimento rotacional que ele vai ter que fazer, certo? Porque o momento ele fala sobre a rotação que este corpo vai fazer em relação a um ponto. O nosso ponto vai ser este, nosso ponto de apoio. Então é o seguinte, se eu segurar aqui, deste lado vai agir F2. Aí eu trabalho só com F2. F2 ele vai girar essa barra em um sentido, se só ele agir, certo? F2 ele gira esta barra neste sentido, certo? Que é o sentido horário. Eu estou dizendo que o sentido horário é positivo. Então F2 ele tem um momento positivo, né? Ok? Então o que é o momento F2? Vai ser a força F2 vezes a distância que é D2. Ainda neste ponto, se agisse só F1, a barra iria girar no sentido contrário, né? Que é o sentido anti-horário que eu estou dizendo que é negativo. Então, o momento F1
ele é negativo, ó. Ele é F1 vezes a distância 1, certo? Então aqui nós vamos ter que fazer que o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Então o que eu vou fazer? F1D1, né, menos F2D2 igual a zero. Aí vai ter uma... vai, né, nascer daí uma equação, e desta equação a gente já encontra ali os nossos resultados. Tem que ter cuidado, tá ok? A força normal aqui, ó, ela está em cima do apoio. Não tem distância, então é zero, tá ok? A gente vai fazer, nós vamos fazer exercício sobre isso aí na aula, né, que vem a seguir, tá ok? Então finalizamos por aqui a aula de hoje e até a próxima.